Bora falar de um assunto que impacta diretamente nós que somos investidores de ações que pagam proventos, que é a nova tributação. Quero mostrar para vocês quais os impactos dessa nova tributação de dividendos e explicar exatamente como poderia nos impactar. As empresas que serão mais impactadas, principalmente agora para 2025 e início de 2026, e vocês vão entender os motivos. E eu quero dar um destaque também em empresas que podem estar em bons preços, atrativas, mesmo após a tributação, porque existem diversos lucros a serem compensados no curto prazo. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Peço para curtir e comentar o vídeo desde já, porque me ajuda muito. E no final do vídeo, se você não é inscrito e as informações te agregarem, se inscreva porque me ajuda muito. Então, antes de mais nada, eu preciso de explicar como que funcionará a nova tributação de dividendos. Então, você terá 10% de imposto somente sobre dividendos acima de 50 mil por mês e da mesma empresa para a mesma pessoa. Então, se você recebe 60 mil mais 30 mil vem da BB Seguridade e 30 mil do Banco do Brasil, você ainda encontra-se na faixa de isenção. Porém, tem um detalhe. Recebimentos menores de empresas diferentes não sofrem a retenção mensal, mas contam com o limite anual de 600 mil. Então tem que se ater a isso, porque mesmo recebendo menos de 50 mil por mês de empresas diferentes, se chegar no final do ano e o total der mais de 600 mil, ocorre a tributação progressiva. Outro ponto é que se o investidor não atingir os 600 mil por ano, pode haver a restituição no final do ano. Então, se você em um mês ou outro passou dos 50 mil, mas no final do ano não atingiu os 600 mil, pode ocorrer a restituição. E alguns pontos sobre a transição de regras, que é o que nós vamos abordar nesse vídeo, é que empresas podem declarar dividendos até 31 de 12 de 2025 para manter a isenção, mesmo se o pagamento dos dividendos ocorrer entre 2026 e 2028. Então pode acontecer uma corrida entre empresas que detêm uma reserva de lucros muito elevada para poder anunciar proventos e dividendos, e ela pode continuar trabalhando com esse capital até 2026 e 2028, que você ainda se mantém nas regras antigas, sem a tributação. Agora, se a empresa declarar os dividendos a partir de 2026, já sofrem tributação. Mas um detalhe é que no Senado ocorre uma discussão para ampliar a isenção para anúncios feitos até abril de 2026. E uma empresa que eu acredito que já esteja pensando nisso e se beneficiando dessa isenção que ainda ocorre é a Marco Polo, porque na semana passada ela surpreendeu o mercado com cerca de 69 centavos por ação em dividendos, que é isento de imposto de renda, e cerca de 9 centavos em JCP, o que dá, na cotação atual, as ações ordinárias dariam em torno de 12% de dividend yield, enquanto nas ações preferenciais, que tem uma cotação maior, daria em torno de 10,9% de proventos. Então, eu acredito que a Marco Polo, como tem uma reserva de lucros bem alta, está fazendo esse anúncio de proventos justamente para se beneficiar dessa isenção fiscal, que ainda regula em 2025. E uma matéria muito interessante, feita entre o Elo Zaita, em conjunto com o E-Investidor, nos fala sobre os dividendos taxados. Quem sente mais os impactos e entra na corrida da antecipação dos dividendos em 2025. Então, eles identificaram as 20 ações que tiveram o maior retorno apenas com dividendos nos últimos 5 anos, incluindo os papéis do IBOV, do IDIV e do índice de Small Caps. Então, eles consideraram apenas dividendos, excluindo JCPs, e também eles ordenaram os papéis pela mediana e não pela média, que ficou a seguinte tabela. A primeira nesse quesito, com maior dividendo nos últimos 5 anos, é a Unipar, com cerca de 19%, seguido pela Petrobras, que pagou diversos dividendos extraordinários entre 2020 até 2025, porém não há essa expectativa de mais dividendos extraordinários para a Petro, principalmente no curto prazo, visto que o preço do barril de petróleo saiu de mais de 120 dólares o barril para atualmente em cerca de 65 dólares. A Brasil Agro, que vem sofrendo na cotação devido à queda do produto vendido, CSN Mineração com 9,6%, Irani, que deve ainda ter bons dividendos ainda para os próximos anos,
e fiz um vídeo recente no canal mostrando por que a Irani pode se beneficiar no curto prazo pela baixa da taxa Selic, Lave que não acompanho, CPFL Energia com 8,6% de dividendos, BB Seguridade com cerca de 8%, Cury não acompanho, a Grendene, vamos falar um pouco mais sobre ela em outros slides, mas ela ainda detém um grande caixa, então ela poderia fazer uma antecipação de proventos e pagar proventos extraordinários. JHSF não acompanho, Bradespar, que é uma holding que detém apenas ações da Vale, com 7% de dividendos, e a Vale aqui embaixo com cerca de 6% de proventos. A Vulcabras, que tem acelerado nesse quesito, e ela anunciou dividendos extraordinários, creio que tenha sido justamente para adiantar a tributação de proventos para 2026. Mali Metal Leve, empresa que sigo de olho, mesmo após a alta na cotação. Tegma Logística, não acompanho tanto. A Taesa, nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. Kepler Weber e Direcional. E ainda de acordo com esse estudo, as empresas mais impactadas seriam a Taesa, Petrobras, Vale, BB Seguridade e CPFL Energia. E falando um pouco mais sobre elas, a Taesa explica que o crescimento da transmissora ocorre por meio de leilões que acontece 2 ou 3 vezes por ano ou através de aquisições. E como está tendo poucas alternativas de expansão e não estão acontecendo diversos leilões, assim como ocorreu entre meados de 2013 até 2018, então uma alternativa da Taesa é distribuir recursos aos seus acionistas através de dividendos. Outro ponto que já falei em diversos vídeos aqui no meu canal é que empresas do setor elétrico, que é um setor regulado e tem um forte fluxo de caixa e muito previsível, o principal atrativo tanto da Taesa quanto de outras elétricas é o pagamento regular de dividendos. Então, você pegar empresas do setor elétrico que não pagam dividendos, na minha opinião, não seria um bom negócio. E realmente o ponto citado na reportagem é real, visto que a Taesa sempre foi uma ótima pagadora de proventos. E olhando nos últimos 5 anos, a média de dividendos foi em torno de 10,9% e o dividend yield atual encontra-se na casa dos 7,5%. Porém, um detalhe que todo investidor da Taesa tem que ficar de olho é que ela detém diversas receitas anuais permitidas, ou seja, contratos de concessão que estão vencendo em poucos anos, porque percebam que até 2032, 1,8 bilhão de receita anual permitida da Taesa deve vencer. Então é um ponto de preocupação se a empresa vai conseguir renovar essas contratações ou se ela vai conseguir ganhar novas licitações para poder reparar esse baque. E percebam que 1,8 bilhão da receita anual permitida representa 42% do total da empresa. Então, se você é acionista da Taesa, tem que ter cautela nesse ponto. E a segunda empresa citada é a BB Seguridade, que é uma empresa que realmente acaba remunerando muitos acionistas, porque ela não precisa de tanto capital social para fazer crescimentos. Outro ponto é que ela precisa de baixa necessidade de investimentos, principalmente por utilizar os canais do Banco do Brasil. Então, isso poderia prejudicar a empresa caso os dividendos fossem tributados. E realmente esse fato é verdade, porque percebam que a BB Seguridade paga apenas dividendos, ou seja, já isentos de imposto de renda. Então, caso houvesse essa tributação na BB Seguridade, com certeza os investidores que hoje buscam mais segurança e dividendos nessa empresa ficariam um pouco mais pé atrás. E outra empresa que poderia ser impactada, que é outra gigante do setor, é a Caixa Seguridade, que também seria outra empresa que só paga proventos do tipo dividendos. E eu acredito que eles não adicionaram a Caixa Seguridade nessa reportagem, porque a Caixa fez o seu IPO em 2021, então seria muito recente. E outras duas empresas que eles citaram na reportagem que podem ser impactadas é a Petrobras e a Vale. Porém, eles destacam, geram muito caixa e são dependentes dos preços da commodities, como o minério de ferro e o petróleo, e historicamente acumulam lucros bilionários, o que lhes dá uma flexibilidade para poder antecipar os proventos. E na divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025, os diretores da Vale citaram que estão esperando a consolidação do fluxo de caixa, porque provavelmente devem ter dividendos extraordinários a serem
serem anunciados para o final do ano. Porém, para a Petrobras, eu não acredito nisso, visto que a própria CEO já destacou que para 2025 não deve haver dividendos extraordinários, principalmente porque o preço do petróleo no ano caiu de $85 para atualmente na casa dos $65. Então é uma queda muito brusca e a empresa tem sido pé no chão. E mesmo assim, apenas com dividendos ordinários, a Petrobras deve pagar cerca de 10% de proventos em 2025. E nessa tabela final, eles fizeram um levantamento das empresas mais atrativas para a renda, apesar da tributação de dividendos. Então, eles continuam de olho na Petrobras, com um dividend yield entre 10% e 12% e um preço teto de R$ 35. CPFL Energia, de 5,5% a 11% de proventos, acha esse gap muito grande e um preço teto de compra de R$ 42,50, Vale com cerca de 9,8%, Taesa com 11,6%, mas não acredito nesse provento, apenas se a empresa pagar dividendos extraordinários para os próximos anos, Irani 8% de dividendos e preço teto de 9,10%, JHSF não acompanho, BB Seguridade com dividendos entre 10% a 12%, e eu quero mostrar na minha planilha pessoal que eu acredito que possa se manter para 2026, e a Grendene, que não faça um acompanhamento integral, é uma empresa que tem muito caixa, um caixa muito robusto, e a qualquer momento poderia anunciar dividendos extraordinários com essa reserva de lucros. E para finalizar, das empresas listadas nessa tabela, algumas eu faço um acompanhamento na minha planilha pessoal. Então, começando pela BB Seguridade, eu acredito que para 2026 ela possa continuar com esse bom pagamento de proventos, na ordem entre 10% a 11%. Petrobras é uma empresa cíclica, então acaba dependendo do preço do petróleo, mas nessa faixa de preço médio acredito em bons dividendos, ainda na casa dos 10%. A Irani, que tem vídeo recente aqui no canal, acredito que esteja entrando num bom ciclo, então pode continuar pagando bons proventos. Para 2025 pagou algo na casa dos 9% de dividendos e vem fazendo diversas recompras de ações. A Vale com cerca de 7,5% de proventos. Taesa com 100% de payout tem pago algo na casa dos 7% de proventos. E tem um endividamento elevado, então não acredito que a Taesa possa utilizar dessa reserva de lucros para poder pagar novos dividendos. Talvez a empresa poderia ser um pouco mais conservadora e começar a pagar o seu endividamento, que hoje gira na casa de 4,1 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA, e a CPFL, que disparou em 2025, e um dividend yield que eu acredito na casa dos 6%. Mas me conta aqui, pessoal, das empresas citadas, você tem investido em alguma? E você acredita que possa ter algum impacto nos seus proventos? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.